Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 5º domingo da Páscoa, vivendo a alegria pascal. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu podes dizer: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia Jesus convidando os discípulos a não se perturbarem. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O coração do discípulo não deve se perturbar. O discípulo é convidado à fé em Jesus, a fé no Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus, amados e amadas de Deus, ele vai ao Pai e ele vai preparar lugar para os discípulos. Quando ele tiver preparado lugares para os discípulos, ele vai voltar e os levará consigo, a fim de que onde ele está, estejam também os seus discípulos. Amados e amadas de Deus, Jesus, ele quer que onde ele está, seus discípulos e discípulas também estejam. Ele quer que onde ele está, nós também estejamos. Assim é Jesus. Ele foi ao Pai, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi ao Pai. Mas ele quer que onde ele está, estejam também os seus amigos e amigas, os seus discípulos e discípulas. Tomé então diz a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus então responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amados e amadas de Deus, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Só Ele pode nos conduzir ao Pai, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. A verdade para nós cristãos não é uma teologia, não é uma teoria, não é uma ideia, não é uma filosofia. Jesus é a verdade. Quem contempla Jesus contempla a verdade. Quem tem Jesus tem a verdade. Jesus é a vida. É a vida de Deus que vem ao encontro da nossa vida. Ele é o próprio Filho eterno. É a vida de Deus que, vindo ao encontro da nossa pobre vida, abre a nossa vida a uma dimensão de eternidade. Ele abre a nossa vida ao infinito de Deus, porque Ele é vida. É a própria vida de Deus. É o Filho eterno que vem ao encontro da nossa própria vida e dá uma dimensão de eternidade à nossa vida e nos dá certeza que, seguindo, tendo a sua vida em nós, nós teremos vida e vida eterna. E Filipe agora então objeta para Jesus. Jesus vai dizer antes: e desde agora o conheceis e o viste.
Jesus tinha dito, se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Filipe então objeta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus então responde, há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe, quem me viu, viu o Pai. Amados e amadas de Deus, Jesus, ele veio do Pai, ele revela para nós o Pai. Ele revelou para nós que o Pai é bom, que o Pai é misericordioso, que o Pai é amor. Jesus, ele veio do Pai, ele é o Filho eterno. Por isso o Evangelho de São João se inicia dizendo que no princípio era a palavra, era o Logos, era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 do prólogo vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Filho eterno, que é da mesma natureza do Pai, é Deus como Pai, ele veio do Pai, ele revela para nós o Pai. E agora Jesus convida os discípulos à fé, à atitude de fé, a atitude de crer nele, de abandonar-se nele. Acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai-me, ao menos por causa dessas mesmas obras. É a fé, amados e amadas de Deus. A fé nos faz ancorar, a fé ancora a nossa vida ao mistério eterno do amor de Deus. A fé nos faz perceber que nós não estamos sozinhos. A fé implica abandonar-se no amor de Jesus, crer em Jesus e, crendo em Jesus, crer no Pai, no dom do Espírito. E o Evangelho se conclui, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Quem crê em Jesus fará as obras de Jesus e fará ainda maiores. É aquilo que a igreja fez, é aquilo que a igreja faz, é aquilo que nós assistimos nos Atos dos Apóstolos, onde os discípulos, movidos pelo Espírito, fizeram com que o Evangelho saísse de Jerusalém, fosse para Antioquia e de Antioquia se espalhasse para o mundo. Porque quem crê em Jesus, continua a missão de Jesus, faz as obras de Jesus e faz ainda obras maiores. Que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a perceber que o sentido último da nossa vida é vida definitiva, porque Jesus foi para o Pai preparar lugares para nós, nos dando vida e vida eterna. Que esse Evangelho nos ajude a percebermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que este Evangelho nos ajude a termos uma atitude mais profunda, a nos abandonarmos no caminho da fé, a percebermos que, tendo fé, faremos as obras de Jesus e obras ainda maiores. Que você tenha domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.